Saudações a todos os colegas da Matita 9 e a professora Cláudia. Hoje, então, a gente dá continuidade a apresentações da matéria de didática, em vista do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, do autor Paulo Freire. Nosso grupo, então, ficou responsável por discutir e apresentar a parte do livro, que é o capítulo 3, da página 122 até a página 143. Os componentes do grupo são Diogo, Jaqueline, Pablo e Sueli. Então, a parte do livro que ficou destinada a nós, ela é dividida em 3 subtítulos, o 3.7, 3.8 e o 3.9, onde eles tratam das exigências de ensinar, como reconhecer que a educação é ideológica, disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos. Então, turma, professora, eu vou fazer uma análise sobre um dos tópicos da obra da Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, que se acha na página 122, em que ele diz: ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Saber igualmente fundamental à prática educativa do professor é reconhecer a força da ideologia, porque a ideologia pode penumbrar a realidade dos fatos. Paulo Freire critica o pragmatismo pedagógico que foca apenas no treinamento técnico-científico do educando, ao invés da formação completa. A gente já sabe, né, que a educação ela tem que formar o indivíduo como cidadão completo, não apenas a questão do treinamento técnico. Ele diz que, nessa altura da obra, ele diz que a globalização da economia não é um destino inevitável, ela é apenas um momento do desenvolvimento econômico pelo qual a gente está passando. Paulo Freire critica nações que hoje impõem a globalização quando em momentos anteriores é evitável, como é o caso dos Estados Unidos, Japão, Alemanha. Mesmo no prefácio do livro, Paulo Freire já dizia que a obra dele, por um momento, às vezes, demonstrava a indignação dele contra as injustiças sociais que existem no mundo de hoje. E nesse tópico em que ele escreve, isso fica bem claro. Ele diz que a ética da globalização é a do mercado, ao invés da ética universal do ser humano. Ele diz que o neoliberalismo globalizante é um momento de máxima malvadeza do sistema capitalista, e ele espera que em algum momento a humanidade refute essa lógica. Ele diz que a preocupação dele sempre foi com a natureza humana, ao invés do lucro ou do capitalismo. Seres humanos são seres éticos que fazem história, fazem opções, rupturas, e não precisam necessariamente aceitar pronto o que é dado a ele. Só um momento. Freire aposta no ser humano, diz que a liberdade do ser humano vem antes da liberdade do comércio. Ele diz que o desemprego de hoje em dia não é uma fatalidade do sistema. Ele é resultado da globalização e de avanços tecnológicos que não priorizam o ser humano. O progresso científico e tecnológico que não responde aos interesses humanos não tem significado. Isso é uma questão de ética, não de tecnologia. Ele diz que o progresso científico e tecnológico tem que servir ao ser humano e não ao interesse do mercado ou do lucro. Isso aí, pode pausar. Pausei. Será que pausei? Bom, então, dando sequência ao que o colega vem falando, falar sobre a aplicação da tecnologia. E essa aplicação da tecnologia, ela vem sendo um grande um sacrifício para várias pessoas, pois existem pessoas de mais idade que elas não conseguem ter esse conhecimento da tecnologia. E essa aplicação da tecnologia nos dias de hoje, ela se relaciona com a transgressão universal. O que significa essa transgressão universal? O que é isso? Isso é ir além dos seus limites, ultrapassar os seus limites. Digamos, tem muitas pessoas que dizem que tal coisa eu não consigo fazer. Por isso que existe essa transgressão, que é para você ir além. E também fala sobre o autoritarismo. O que é isso? Esse autoritarismo é algo que nasce com nós. E nós, com o passar
da nossa vida, nós vamos amadurecendo ele. Então, e também esse autoritarismo que a gente vai amadurecendo, ele se relaciona com a ideologia. O que é essa ideologia? Ela faz com que nós confundimos a nossa curiosidade, ela distorce o fato dos acontecimentos. Ela distorce. E também fala sobre a disponibilidade, porque nós devemos ter disponibilidade à nossa vida, pois durante a nossa vida podem surgir contratempos, e esse contratempo exige disponibilidade para nós planejar novamente os nossos atos. E também tem um diálogo lá durante o texto de Paulo Freire, que ele se preocupa com a natureza humana, com os interesses humanos, a ética e a solidariedade humana. Então, um outro subtítulo do nosso texto que fala: ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, ali fala que nós temos o direito à escolha. Durante essa nossa escolha, nós temos uma escolha, o outro tem outra escolha. Então, nós devemos saber respeitar a escolha do próximo. E também nós devemos se aproximar dele para conquistá-lo e, digamos, fazer com que ele troque de opinião, que ele vai de acordo com a sua. E também ele fala sobre que é respeitar as diferenças entre mim e os outros, entre eu e os outros, que na coerência entre o que eu faço e digo, e me encontro com os outros, pois tem muitas pessoas que falam uma coisa e faz outra. E também fala que a minha disponibilidade, a realidade, eu construo a minha própria segurança, que essa segurança é indispensável a nossa própria disponibilidade. Essa nossa segurança, nós vamos criando, se fortalecendo ela durante a nossa experiência, nossa própria experiência de vida. Conforme vai sendo essa nossa experiência, vai sendo criada essa nossa segurança. Olá a todos. Então, seguindo no tópico ensinar exige disponibilidade para o diálogo, nós temos que professores e nós, como futuros professores, ter em mente e estar cientes de que não sabemos de tudo. Temos que ter uma humildade de admitir que a gente não sabe tudo, independente se for a nossa área de estudo, a nossa profissão, né? A gente tem que entender que os conteúdos são infindáveis. Sabendo isso, partindo disso, a gente pode abrir esse ponto de vista nos alunos, que eles podem ter essa disponibilidade para a curiosidade. Eles buscar, aprendi um conteúdo, dominei, mas o que mais tem nesse conteúdo? Abrir os olhos para eles conseguirem distinguir muitos outros tópicos da vida. Não apenas dentro de uma escola, dentro de uma universidade. Pensando nisso, então a gente entende que o saber ele nunca é inacabado. A gente nunca vai saber de tudo. É de suma importância que a gente sempre esteja buscando algo novo. Porque não buscando algo novo, parando, digamos, de investigar, de estudar, a gente fecha os olhos para o mundo. O mundo evolui, nós também devemos evoluir, seguir junto com ele. Bom, e o professor, no seu meio de trabalho, na sua sala de aula, é de suma importância ele saber em que meio social que ele está dando aula, quais que são os tipos de alunos que ele tem. Então, vivem em situações precárias, classe média, classe alta. A partir disso, é de suma importância ele entender como ele vai tratar esse diálogo com o aluno, como ele vai conversar com o seu aluno. Porque é de suma importância ter uma comunicação clara, uma comunicação aberta, e tendo esse diálogo, ele não está matando tempo da aula ou jogando conversa fora. Não. Ele está entendendo onde que ele está dando aula,
que é de suma importância para ele saber como aplicar esse conteúdo. Freire também nos diz que não podemos nos pôr na frente da televisão entregues ou disponível ao que vier. Ou seja, trabalhando isso com o aluno, de sempre buscar coisa nova, sempre pensar mais, nunca parar de pensar, a gente abre uma visão para os alunos que eles às vezes não teriam. Que não dá para acreditar em tudo que a gente vê na TV. Claro que a TV, a televisão, ela não tem seus prós e tem seus contras. Ela tá ali, a princípio, né, para nos passar uma notícia verdadeira, uma notícia clara, mas às vezes pode ser distorcida. E nós, como seres pensantes, seres ativos, que sempre estamos pensando e evoluindo, temos que se pôr na frente da televisão e entender que às vezes em cima de uma reportagem há algo distorcido, há algo encoberto, e que nós podemos analisar só vendo, né, as reportagens ou as propagandas, qualquer outra coisa que talvez a gente não prestando atenção ou tendo pouca visão, né, a gente não entende às vezes qual que é o objetivo, qual que é a mensagem que aquela propaganda, aquela reportagem, aquela entrevista quer passar para nós. Então, referente a esse tópico de ensinar, existe disponibilidade para o diálogo, é isso que a gente consegue entender que Freire quer passar para nós, que é de suma importância a gente ter esse diálogo com o aluno, porque assim a gente entende que meio que ele vive, como é que a gente vai passar esse conteúdo, o que a gente precisa frisar, e consegue abrir os olhos do aluno para ele, sabe, ter uma visão de mundo. Sobre esse tópico seria isso. Finalizando o livro, então, ainda temos o subtítulo 3.9, o qual é intitulado como Ensinar exige querer bem aos educandos. Querer bem não significa querer bem a todos os alunos igualmente. Significa que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de me expressá-la. A minha abertura ao querer bem significa a minha disponibilidade e a alegria de viver. Não ser tão adocicado com certos alunos, nem tampouco ser uma pessoa, um professor austeroso e amargo. A afetividade não é excluída da cognoscibilidade, ou seja, o professor não precisa ser severo, frio para transmitir o conteúdo, nem permitir que a afetividade interfira na ética de professor e no exercício de autoridade. Então, essa relação que se tem com os alunos, ela pode sim e deve existir, mas ela não pode em nenhum momento estar atrapalhando as tarefas docentes e discentes. A experiência pedagógica tem a capacidade para despertar e desenvolver os professores o gosto de querer bem e o gosto da alegria. Então, a realidade docente, essa vivência que a gente tem enquanto docente, nos dá o gosto pela profissão. Esse gosto pela docência, muitas vezes é chamado de vocação, que explica a devoção com que a maioria dos professores continuam na luta, apesar da imoralidade dos salários. Então, como a gente já sabe, a realidade da carreira docente é que os salários não são muito elevados, e muitos dos profissionais continuam na profissão pelo gosto de ensinar, pelo gosto de lecionar. A prática educativa é tudo isso, então, tudo que a gente vem falando, é a afetividade, é a alegria, é a capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança ou da manutenção do hoje. Ela engloba muita coisa, a prática educativa. Não é simplesmente abrir o livro e ensinar. Ainda, o educador progressista precisa estar convencido de que seu trabalho é uma especialidade humana. Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O nosso trabalho, o trabalho do docente, é realizado com gente em permanente processo de busca, se formando, mudando, crescendo, orientando-se, melhorando-se. Pessoas que estão em busca do conhecimento, em busca de uma aprendizagem de sucesso, em busca de algo a mais em suas vidas. Paulo Freire cita que somos seres programados para aprender, portanto, para ensinar, para conhecer, para intervir. Assim, me faz entender a prática educativa como um exercício constante, em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. Análise do nosso grupo, então, em vista do livro de Paulo Freire.